E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade à história de Abraão. Iremos estudar o capítulo 21 do livro de Gênesis. E o capítulo 21, ele vai falar sobre o nascimento de Isaac. É o momento em que Deus ele cumpre a promessa que ele havia feito para Abraão. É um dos momentos mais esperado, não só para Abraão, mas para vocês que vêm acompanhando os vídeos. Antes de entrar na história do nascimento de Isaac, a gente precisa entender o contexto e precisa entender como que foi a vida de Abraão até chegar nesse momento. Em todos os vídeos eu venho dando ênfase aos elementos culturais e hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. Quando Abraão, galera, ele foi chamado por Deus, quando Deus fala para Abraão sair da casa dos pais dele, lá de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos. E quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera. Olha que interessante. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente analisa diversos outros aspectos e a gente acaba esquecendo de todo esse período de 25 anos e um período de angústia, um período também de muita humilhação para Abraão. Por que eu falo isso? Para a sociedade daquela época, ali por volta de 1800 a.C., a região da Mesopotâmia, e vocês sabem disso, era extremamente importante ter filhos. Ter filhos significava ser abençoado por Deus, significava que Deus estava com você. E Abraão ele não tinha nenhum filho, como vocês já sabem. A gente tem ali o nascimento de Ismael, mas antes disso a gente tem um período aí bastante longo, por volta de 13 anos aproximado. Só a título de exemplo para a gente entender o que aconteceu com Abraão. Deus chama Abraão para sair da casa dos pais dele e a promessa que Deus faz é que Abraão seria pai de uma grande nação. Então Abraão vai sair em função dessa promessa. E durante todo esse período, Deus vai abençoar Abraão com riquezas, como a gente já viu. Deus vai abençoar Abraão não só com riqueza, mas dando vitórias a Abraão e protegendo Abraão durante todo esse período de peregrinação. Quando Abraão vai ao Egito, Deus protege Abraão, Deus adverte Faraó para que não se deitasse com a esposa dele, Sara. E posteriormente, quando Abraão vai a Gerar, Deus também protege Abraão e fala para o rei Abimeleque não se deitar com Sara. Então a mão de Deus ela estava com Abraão em todos os momentos. Abraão era um homem muito próspero. O clã de Abraão era um clã muito grande, como vocês já viram. Só que o principal desejo de Abraão, Deus ainda não havia realizado. Então quando as pessoas ou a sociedade que vivia ali e que conviveu com Abraão, olhava para ele, por mais que ele fosse um homem abençoado em termos financeiro, em termos naval, ainda assim as pessoas olhavam para ele como um homem que não era abençoado porque ele não tinha filhos. E esse era um dos principais motivos que mostrava as bênçãos de Deus na sua vida. Então, esse período de aproximadamente 25 anos foi um período extremamente angustiante para Abraão, tanto que Abraão vai tentar realizar essa promessa através da escrava Agar. Ele vai se deitar com Agar justamente porque Abraão não conseguiu esperar em Deus. Abraão não conseguiu esperar que Deus cumprisse a promessa dele. E aí, como a gente viu nos vídeos passados, Deus fala que não é por meio de Isaac que a descendência de Abraão viria
E aí Abraão também acha que é por meio do servo dele. Deus fala que não, que seria um filho nascido de Sara. Então assim, durante alguns momentos, por mais que Abraão visse as bênçãos de Deus nos outros aspectos, em alguns momentos ainda assim ele duvidou de Deus. E ele tenta fazer ou resolver a situação por meio dos esforços dele. Eu estou dando ênfase a essa parte porque não é diferente com as nossas vidas. Eu tenho certeza que você também tem algumas promessas de Deus, seja através da Bíblia, quando Deus fala ali com você, ou através de uma pessoa, quando Deus ele usa para falar ao seu coração. E aí todos nós temos algumas promessas de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo próspero, mas em alguns momentos a gente acaba passando por algumas angústias, a gente passa também por algumas dificuldades. E aí, como eu estou falando no YouTube, acaba que esse momento de dificuldade, de angústia, ele se traduz em muitos aspectos das nossas vidas. Só a título de exemplo, tem pessoas que procuram emprego, não conseguem, tem pessoas também que passam por problemas dentro do casamento, talvez um esposo que é infiel, tem problemas também com os filhos que acabam se envolvendo no mundo das drogas. Os problemas são os mais diversos. Eu não sei qual que é o seu, mas você sabe a dificuldade ou as dificuldades, no plural, que você passa. E aí, algumas pessoas acabam que atravessando um longo período de espera. Tem pessoas que estão orando por algo há 10 anos ou até há 25 anos por uma cura, e essa bênção demora. Com Abraão não foi diferente. Abraão esperou um longo período até que a promessa de Deus fosse cumprida, foi 25 anos. E as pessoas olhavam para Abraão, como eu falei para vocês, como um homem que não era abençoado, como um homem que não tinha a presença de Deus. E aí talvez algumas pessoas possa olhar para você e pensar, mas fulano é cristão, tá todo dia na igreja, para o pessoal que vai à igreja, ora, anda com a Bíblia debaixo do braço e passa tanta dificuldade, tem momentos de angústia, vive em provação constantemente. Por que Deus não abençoa fulano de tal? Por que Deus não faz com que fulano prospere? Geralmente esse é o olhar que a sociedade tinha em relação a Abraão e tem também em relação a muitos de vocês. Só que o texto de hoje, eu acho que uma das maiores lições não é o nascimento em si de Isaac, mas a paciência, o período que Abraão teve que esperar. E às vezes com a gente não é diferente, a gente tem que esperar e esperar para que as promessas elas sejam cumpridas, mas no tempo que Deus determina. Então assim, quando Isaac nasce, a gente tem o cumprimento da promessa, a gente tem aí 25 anos de espera, de angústia, que foi superado. E o mais interessante é que Sara, ela era estéril. Então assim, quando Deus ele cumpre a promessa na vida de Abraão, Deus cumpre, mas Deus cumpre através do impossível. Não é simplesmente o nascimento de um filho, mas é um filho que vem de uma mulher estéril e também de um casal de idosos. Alguns pastores acabam falando que era um casal de idosos, mas eu olho para esse texto e eu não vejo muita lógica nessa linha de raciocínio. Por que eu falo isso? Nesse período de Abraão, as pessoas viviam 400, 600, 900 anos e até mais. Então, assim, ter filhos nessa idade era algo extremamente comum, não era algo sobrenatural.
Por mais que tivesse ali 100 anos, Abraão, era algo comum porque eles viviam bastante tempo, beleza? Continuando a história de Abraão, e aí a gente vai ingressar especificamente aí no capítulo 21 até o versículo 7, do 1 até o versículo 7. Nos últimos vídeos eu falei para vocês que Abraão ele foi a Gerar, e lá ele fala que Sara era irmã dele, só recapitulando para a gente compreender o contexto. E quando Abimeleque vê Sara, Abimeleque toma Sara para ele, só que ele acaba não se deitando com Sara porque Deus advertiu a Abimeleque. Porque que quando Moisés ele traz o relato de Gênesis, da história de Abraão, ele coloca esse momento em que Abimeleque tenta se deitar com Sara, mas não consegue. Logo depois ele traz a história do nascimento de Isaac. Se você analisar, o texto vai deixar bem claro que Abimeleque ele não havia se deitado com Sara. Isso é para mostrar que o filho de fato era filho de Abraão, era um filho vindo da semente de Abraão. Algumas pessoas, talvez, só para você entender o contexto, pudessem pensar que o Isaac, né, filho de Sara, seria não filho de Abraão, mas filho de Abimeleque, porque Abimeleque havia tomado Sara para ele e havia deixado ali no harém, mas depois ele devolve para Abraão, e aí vai ter essa ênfase, né? Quando Abimeleque dá alguns presentes ali para Abraão, Abimeleque estava dizendo simbolicamente que ele não havia tido nenhum tipo de relação com Sara. E o filho, quando nasce, pelo contexto, pela narrativa, a gente entende que de fato era o filho de Abraão. Quando Abraão ele sai ali da casa de Abimeleque, Abraão vai ficar morando nessa região. Abraão vai ficar morando na região de Gerar. Abraão se estabelece ali, e após um período de quase um ano aproximado, bem menos que isso, o Isaac nasce. Então Abraão sai de Gerar. Imagina que ele mora ali, e em 8 meses aproximados, só a título de exemplo para ilustrar que Abraão morava ali, então a gente tem o nascimento de Isaac. Isaac ele vai ser circuncidado ao 8º dia, e nesse momento Ismael ele tem 14 anos. Ismael já era um pouco grande, já era adolescente, então ele compreendia o que estava acontecendo ali. Futuramente a gente vai ter nos próximos vídeos a implicância da Agar com a Sara. Mas por que havia essa implicância, e principalmente essa implicância de Ismael com Isaac? Antes do nascimento de Isaac, Ismael era o principal herdeiro. Então Ismael ele iria herdar toda a fortuna, vamos colocar assim, todos os bens de Abraão, porque ele era o filho legítimo, por mais que não fosse filho do casamento. Só que quando Isaac nasce, Ismael ele perde o direito de herança. O direito de herança é passado para Isaac, porque Isaac era filho do casamento, era o filho legítimo. Então vai ter toda essa intriga, toda essa briga entre Agar e Ismael, e Sara e o Isaac, beleza? Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. E aí, só finalizando, acho que uma das maiores lições que fica realmente é essa paciência que Abraão teve. Abraão foi humilhado, Sara também, principalmente pela Agar, mas Deus cumpriu a promessa na vida dele. E assim também comigo e com você, por mais que a gente enfrente dificuldades e às vezes as bênçãos de Deus ou as respostas para as nossas orações elas demorem, Deus ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você, ele vai cumprir a promessa também nas nossas vidas, tá bom? Galera, um abraço, e aí depois a gente dá continuidade
a história de Abraão, capítulo 21 ainda, só que a partir do versículo 8º, tá bom? Abraço para vocês e até o próximo vídeo.